Que não, 20 anos assim? Ele pode pegar uma derrota, não, não é isso? Tá. Ele pode casar com a mulher que foi comida por ser homem e tal, ele pode, isso aí ele arranja, ou não? Uma deficiente, uma porra assim, ele pode arranjar ou não? Acho que o grande entrave dessa situação não é nem o fator financeiro. Quando você fala de uma criança não ter pai, ele não ter acesso ao amor, ao aprendizado, sabe? É o que você vai deixar, porque o que você vai deixar de verdade não é o dinheiro, é o ensinamento. E aí, Renato, de verdade, isso aí, ó, não tem como você ter controle, não. Se você o cara concorda, não quiser ser pai, já não vai ser. Robertinho, você concorda que as pessoas seguem motivações, sim ou não? Você concorda que as pessoas seguem motivações, sim ou não? Claro. Você concorda que uma mulher engravidar de um homem casado, ter direito a patrimônio, alimentos e herança, estimula a produção de bastardos, sim ou não? Sim. Pois é. Antigamente, essa pessoa não tinha direito a porra nenhuma. Tinha mais ou menos bastardos. As mulheres abriam as pernas para homem casado. As mulheres só abriam as pernas se tivesse pagamento e ela era uma prostituta, ela sabia disso. Ou se tivesse casamento, que era o colateral, não é isso? Ou não? Eu entendo. Isso vai voltar a acontecer. Isso vai voltar a acontecer. Não volta. Rapaz, você vai aposentar? Não. Você vai aposentar? Não. Funciona a pensão de alimentos? Consegue tomar uma coisa do cara? Nossa! Você vai ver se não, você vai, não consegue. Vai trabalhar 4, 5 anos pra pegar uma menina limpa. Se ele quiser comer, ele vai comer. Agora, quando seu filho tiver 20 anos, meu irmão, na hora de casar, ele vai ter que botar dinheiro, velho. que o negócio aconteceu, separação aconteceu. Eu vou ter que arrumar dinheiro pra... Ele vai ter que arrumar dinheiro, ou você ou ele. Se não, meu irmão, eu acho muito difícil. Não casa? Você acha que é 20 anos assim? Ele pode pegar uma derrota, não, não é isso? Tá. Ele pode casar com uma mulher que foi comida por ser homem e tal, ele pode, isso aí ele arranja, ou não? Uma deficiente, uma porra assim, ele pode arranjar ou não? Então você não teria, não doaria óvulos? Não doaria. Nem pra uma família conhecida e tal? Não, de jeito nenhum. Era pra ter acontecido do jeito que era pra ter acontecido. Não aconteceu, agora eu eu assumo os meus B.O.s. Eu tive mãe e pai afetivo, eu gostaria de ter 10 vezes mais se eu pudesse. Não, eu assumo meus Você não queria B.O.s. ter várias mães e pais que amassem você, não? Sim, eu conheço pessoas que têm pais e mães afetivos e que são, extremamente gratos, porque é uma velho. escolha a mais, né? Tipo assim, o filho natural, ele pode não ter sido uma escolha, mas o afetivo sempre foi uma escolha. Se você fosse geneticamente filho de uma mulher e tivesse vindo da barriga de outra e amamentado na outra, as duas eram suas mães, não é isso? Nossa, eu seria muito confusa. Não, as duas são sua mãe. As duas, ama de leite é uma coisa que existe há milhares de anos, porra. Uma me ama de leite concebeu. é uma relação sagrada, porra. Eu ia demorar uns 3 anos pra entender isso. Mas sempre existiu ama de leite ou não? Sim. Uma mulher que a mãe às vezes não tinha leite ou morreu, não é isso? E a outra, Porque você bebeu do meu sangue, não é isso ou não? Entendi, O quê? Sim, ou não? Sim, entendi. E em qual dessas 3 que eu entraria? Tá vendo como é O que confuso? você Eu não quiser. vou fazer, não. O que você quiser. Agora, se você tivesse óvulo congelado, era só meter bronca lá e deixar a mulher ficar metralhada, como as atrizes de Bollywood fazem, não é isso ou não? O processo, Mas a questão não é essa, por processo de exemplo, eu congelamento gostaria de de óvulos ter- é muito Você queria sacrificante. engravidar? Hoje não mais. Mas se você engravidasse, tivesse ter tido 2, 3 filhos, você concorda que você estaria muito mais metralhada do que hoje ou não? Eu estaria acabada, eu Então- estaria cansada, eu não teria joelho, Não é não teria melhor você cabelo. pagar $2.000 pra botar a mulher, já tá arregaçada, já pariu 2 ou 3, não é isso ou não? Renato. Já vou passar boiada, né? Ser pai não é só ter isso, ser pai é todo um processo. Não, também. Exatamente. Não, você pode também adotar. Não é uma Beleza. coisa simples, Não. você quer gestar na sua barriga, você quer Isso, mas estar você concorda vendo que- todo o Você processo. Você concorda que Você existem quer- pessoas que precisam de óvulo? Tem barriga, Não, tem útero, concordo. não precisa de óvulo ou não? Concordo. Você doaria então? Não. Nunca doaria? Não, porque tem um monte de gente que precisa de um monte de coisa e eu não doaria. É isso. O brother lá do Telegram, como é o nome dele? Já tem 122 filhos, não é isso? Lá da Rússia, Não, lá. como é o nome do brother? Como é o nome dele, rapaz? O cara tem 122 filhos. Ele começou pagando um contrato de coparentalidade, ele pagava pra mulheres que ele queria reproduzir, engravidar. Aí depois ele começou a doar, e agora ele tá cobrando, tá vendendo gala, não é isso? Meu Deus do céu. Como é o nome do cara, Porra, rapaz? da onde que é esse cara? Pavlov, como é o nome do cara, o dono do Telegram? O dono lá do Telegram, não sei não. O Eu dono do Telegram não tem- gravei com o nome dele que diz que faz a mesma coisa? Com o nome dele? O Ryan, que diz que quer engravidar O 20 Ryan mulheres dos assim. Santos? O Ryan dos Ryan diz Santos? que quer engravidar, que ele quer pegar, espalhar mesmo o negócio, por que ele favor. quer ter filho com várias mulheres top, vários tipos de filho, né? Isso espalhado pra Esse garantir, Ryan não é isso? é bem doido, O né? quê? Eu vi que você esteve com ele agora semana passada, não foi? 2 Foi lá em semanas Portugal. atrás? Foi lá em Portugal. O Ryan Obrigada, Santos. gente. Você teve com ele? É isso, mas, por exemplo, se você tiver uma mulher dentro de casa, é mais fácil convencer ela de você vender a gala do que você ter filho natural com 10 mulheres, não é isso ou não? Hein? Sim. Olha, eu vou te falar que eu vi o Renato fazendo isso com as pessoas, né, quando eu tava de fora, eu falava, não Isso deve o ser quê? tão difícil. mas é difícil pra caramba, que na hora ele fala rápido, você pensa, você fala, o que eu falo agora, o que eu falo agora? Você não doaria óvulo pra uma família conhecida doaria, sua precisando de um óvulo, não velho? doaria, não doaria. Você tem irmãos, não? Tenho, 6, 5. Então, um monte de candidato aí são mais novos. Não, e pra mim são os meus Sobrinha filhos já criados, adulta? eu sou a mais velha. Pronto, acabou, então. Pra Você mim já são meus adotou? filhos Você criados. já adotou? São Não, pessoas que, exato, inclusive, também- eu botei um pra estudar fora, Não botei tem mais outro pra laço de sangue trabalhar. com você do que seu filho teria, que só é metade exatamente, seu, ou não? Exato, não, eu sinto isso com os meus irmãos pra caramba. Sou muito próximo. São germanos, é do mesmo pai e da mesma mãe.
Não, só eu do meu pai e da minha mãe. O resto todo mundo Ah, de então fora. pronto. Então seu filho ia ser mais você, então. A não. tia tem um carinho como filho, assim, mas não é a mesma coisa. Não sei. Não. A minha mãe afetiva não tem nada genético meu. Não é. Você não. A minha mãe genética não tem muito afetivo. Exatamente. Mãe, te amo. Exatamente. Não tem nada a ver. Você genética. A paternidade, as relações, elas têm que ser voluntárias. Pra ser uma Exato. coisa livre, pra ser uma coisa limpa, ela não pode ser violenta, não pode ser imposta. O amor é Renato, eu convivência, concordo mano. com Amor você é nesse convivência. ponto. Mas Quanto mais você Escolha, convive, maior amor é você cria escolha infinito. e convivência e escolha, não é isso ou não? Quando é Você pode escolher não querer, não é isso ou não? Você concorda comigo ou não? O quê? Quando é genético e quando tem afeto, o laço é muito mais forte. Não. É inegável. Não. É não sei. muito mais. Não. Pô, quem tem afetivo, beleza. É, ué. Legal. Quem é só genético, não, às vezes o cara é afetivo, tem mais. Mas quando o cara tem os dois, é muito mais forte. Não. É muito mais forte. Eu duvido que meu filho vai ter um pai que ame ele mais do que eu. Eu duvido. Você vê seu Não pai tem e sua como mãe você nele, medir né? isso, Você Cabeleiro. vê Você é quanto tempo louco? Seu pai e sua mãe dele, né? Seus avós. Exato. Não tem como medir amor, não, velho. Exato. Lógico que tem. Nesse Não, ponto tem, não Robertinho. tem. Seus filhos nunca vão ter um pai que ama eles mais do que você. Não tem como medir isso. Tá, no seu caso, então. No meu tem. Então, Não beleza, tem, não tem. beleza. Você ama mais Eu seu não filho. vou te convencer do Você contrário. ama seu filho mais. Não. Mas você ama. Você ama seu filho mais do que eu amo o meu? Não tem como saber quem ama mais o filho. Se eu amo mais o A gente meu não tá no filho coração que de você. ninguém. A gente não eu tá no sei- coração eu de não sei ninguém. Se você ama sua filha mais do que eu amo meu filho. Entendeu? Não tem Até como porque não é um saber. indicador objetivo, né? Imagina alguém que. E aí tá, entenda O que isso. mais tem é pai genético que estupra Não. o filho, mata a porra Isso, toda. não, imagine que eu morra e alguém comece a criar meus filhos e dê pra eles tudo que eu dei com a mesma intensidade, com o mesmo Ou mais. carinho. Esse Ou cara mais. amou meu filho mais do que eu mesmo, porque Exato. ele nem tinha essa responsabilidade e fez da mesma forma que eu. Talvez esse cara amou meu filho mais do que eu. Não tem como você imaginar isso. Ô, Lara, como que você lida com esse lado espiritual seu? Eu não tenho um lado Você espiritual. não tem. Não Essa tem. caixinha você não. Não tenho. Graças a Deus. Graças a Eu Deus já vi eu tô... você falar. Você não tem esse. Aí você reconhece essa- que existe uma coisa que não é esse mundo físico, não é isso? Você Então- reconhece que existe uma coisa psicológica, que existem eu camadas. não me reconheço como agnóstica. Porque eu não reconheço que existe algo que eu Nada. não sei. Você pode existir ou não. Eu estou pronta... Isso, eu tô pronta pra me curvar às evidências. 100%. Se você estiver aberta, vai aparecer. Amém. É. Você tá aberta? Tô sempre. Eu tenho mais perguntas do que respostas. Se ele Muito aparecer mais numa perguntas. sessão dessa aí, você vai ter um papo Então, bom com ele, não é isso? Então, aí que tá. É porque precisa aparecer de um ponto de vista de um crivo metodológico aceito por todo mundo, Não, né? depende, né? Depende da Não, conversa eu que você tiver com ele, uma, não é isso? não, aí que tá. Não, uma experiência pessoal não faz de uma coisa uma verdade. Rapaz, depende da experiência pessoal. Então, eu imagino. Depende da Não, experiência às vezes pessoal. você Do pode ponto de vista ter um- objetivo, não interessa o que eu viver, interessa o que acontece. Não, uma experiência pessoal pode revelar verdades universais. Por exemplo, vamos dizer que Deus aparece pra você e tem uma conversa com você revelando coisas que você gostaria que fossem reveladas. E diz assim, olha, você quer que eu prove que eu existo? Vai em tal lugar, faça tal coisa que vai acontecer isso. Sinais mesmo de coisas físicas que acontecem. Você entende o que eu tô dizendo? Sim. Existem várias pessoas na história da humanidade pediram sinais físicos a Deus e ele... Você já foi em Portugal? Não, do galo lá, você já viu? Não, nunca fui. Ah, isso, em Portugal, todo lugar tem um galo. Tem um galo de Barcelos, né? Isso que o galo é o Deus do impossível. Tinha um cara que tava fazendo o caminho de Santiago e foi acusado e ia ser condenado à morte, não é isso? E ele pede a Deus que mate ele antes do dia seguinte, pra que ele não morra como um vagabundo. A oração dele não era pra ser inocentado nem fugir, era pra morrer antes da condenação, não é isso? A humildade do cara, não é isso? Pô, Não? eu já vi essa Porque história não do morra, caramba. não morra como vagabundo. Tipo assim, é uma humildade da porra, não é isso? Não me mate, por favor, me mate. Aí Jesus aparece no sonho e diz assim, olha, você tava numa missão em meu nome, não é isso? Então eu vou segurar a sua. Você vai dizer ao julgador que vai aparecer um sinal incontroverso do meu poder e da sua inocência. Aí ele conversa com o padre que não precisa de extrema unção nunca, ele não vai morrer. Que basta ele apresentar ele ao juiz, o juiz não tinha interesse de ouvir ele, tava fazendo uma refeição e tal. E a história diz que o cara disse assim, fala o que você quiser que você é um homem morto, eu tô comendo, não vou nem olhar pra você. O cara fala assim, em nome de Jesus, eu recebi uma mensagem de Jesus em sonho, que afirmava que na hora que eu afirmasse a minha inocência, ia haver um sinal incontroverso da intervenção divina e da minha inocência. A galera deu risada e a galinha assada na mesa regenerou e cantou. Isso não significa, o galo não significa que eles acreditam que aconteceu isso, mas que nosso Deus, o Deus do impossível, pode tudo, inclusive fazer uma galinha regenerada assar. Existem um montão de relatos de pessoas
Regidão, pior que cantar é tipo uma galinha assada viver, não é isso? Nascer pena e ela levantar, não é isso ou não? Tipo, voltar a galinha assada dos miúdos, a porra toda, não é isso? Tipo assim, existem coisas extraordinárias. Tem pessoas que veem um milagre a cada nascer do sol, tem pessoas que veem milagre a cada casamento, tem pessoas que veem milagre no nascimento, e tem pessoas que precisam de milagres fisicamente extraordinárias, não é isso? E tem pessoas que querem... Sim, porque eu vivi 11 anos na igreja, eu trabalhei na igreja, eu preguei. Pois é. Eu estudei teologia. Então, eu vi isso acontecer. É que eu sei que isso não representa uma evidência. Uma coisa que eu vivi não representa uma evidência para todos. É isso, uma galinha assada regenerar e cantar. Se você visse isso acontecer, não vai ver. Não, pra mim não. Em nome de Jesus, eu disse que agora, se galinhas assadas passassem a cantar, normalmente, se fosse possível de provar aqui, ali, lá e acolá, Deus dizer a você, olha, você vai em tal lugar, tal hora, e pode dizer isso, que porra, eu posso estar simplesmente sugestionado. Não, mas eu posso você sim, mas nesse caso não foi uma pessoa que viu a galinha assada cantar. Foram dezenas, não é isso ou não? Foi uma galera, não é isso ou não? Mas uma galera pode se juntar e inventar essa história também. Pode ser um hipnose coletivo. Pode ser simplesmente também uma hipnose coletiva. Só que quanto mais pessoas, a chance disso acontecer é menor, não é isso? Ou não? É isso. Você pode pedir sinais e os sinais vão ser dados. Mas se você ficar buscando uma explicação mais complexa do que a realidade, você tá indo contra a navalha de Ocrã. Você tem que estar aberto a receber o que... Se você não estiver aberto a receber, você não vai receber nada, não é isso ou não? Eu posso simplesmente também estar super em paz com esse assunto como tô. Também, pode. Você vai receber o que você estiver aberto a receber. Se você estiver de boa não precisar, você não precisa, não é isso? Eu não tô buscando nada. Mas o fato de você... Mudanças espirituais, elas não são nem necessariamente fatos específicos para você uma galinha cantar. É só simplesmente uma aceitação. Eu passei por um momento e hoje eu sinto que existe, porque é sobre sentir. Sobre a fé mesmo. Não, você teve a minha única experiência, né? Igreja, você tem toda a chave. Você, em poucas palavras, se você mudar de ideia daqui a 20 ou 30 ou 40 anos, você entrega e acabou. A qualquer momento que você quiser, né? A minha única preocupação hoje é fazer o bem ao próximo. E você é só no que eu foco, em ser útil e servir. Então, você se sente autossuficiente. Se algum dia você achar que a sua força não é o suficiente, você sabe as palavras que você vai chamar que outra pra entregar, não é isso? Acabou. Ou não? Qualquer coisa eu conheço o caminho, né? Exatamente, você conhece o caminho pra caramba, não é isso ou não? É isso, conheço bem. Mas você colocou isso como um objetivo de vida, assim, fazer bem ao próximo? Esse é o meu objetivo de vida, com certeza. Não coloquei, não. Eu aprendi isso. Acho que aprendi isso no cristianismo desde cedo. E o capitalismo, você lucra. E no capitalismo, o capitalismo não é exatamente. O liberalismo e o capitalismo são a melhor forma de fazer bem ao outro. Os vagabundos ganham dinheiro violentando e roubando os próximos, né? E se matando os próximos. É por isso que eu digo. Sistema de cooperação. É por isso que eu faço questão de cada vez que eu apareço, tem mais chance de eu ser sequestrado, minha família sequestrada até a morte. Cada vez que eu fico lá, mas cada pessoa, cada família que aceita o Bitcoin, lembra daquele negócio ali? Enriqueceu, ele passa a dar mais. Quando o cara enriquece através do mérito, ele passa a valorizar mais a liberdade, mais o mérito. Cada pessoa que é perseguida, ele passa a valorizar mais a liberdade individual. É isso. Cada pessoa que você vai fazendo, olha, existe uma coisa chamada Bitcoin. Você não precisa soltar fogos na frente do STF, você não precisa protestar, não vai adiantar merda nenhuma. Acabou a eleição, não é isso? Cada pessoa que entende que a salvação é individual, não é coletiva, é mais uma pessoa mais útil, mais rica, mais livre, menos violenta em toda a sociedade. Exato.